Salve Maria, Jaqueline aqui para te contar a história de Santa Rita de Cássia. Você conhece? Tenho certeza que sim. Margarida Lotti, apelidada de Rita, nasceu por volta de 1380 em um pequeno povoado dominado pela prefeitura de Cássia, chamado Roccaporena, na Itália. Era filha única de um casal que a considerou um grande milagre após anos de um casamento sem filhos. Antônio Lotti e Amata Ferri eram simples camponeses que, embora não tivessem recursos econômicos abundantes, eles tinham uma certa tranquilidade e por isso buscaram oferecer à única filha a melhor educação religiosa e escolar que podiam dar. A educação de Rita era de responsabilidade dos agostinianos, o que colaborou para que a semente do desejo de ser monja fosse plantada no coração de Santa Rita, mas que apenas anos depois germinaria e daria frutos. Como era costume já da época, os seus pais, que já eram idosos, prometeram Santa Rita em casamento a Paolo Ferdinando, um homem conhecido por seu temperamento irado, tempestuoso, que envolveu-se em muitas contendas políticas da sociedade em que viviam. O tal homem levou muito sofrimento à pobre jovem Rita, que muito cedo lidou com o assassinato do marido e a morte de seus filhos. Mais tarde, após a morte do seu marido e dos seus filhos, Rita decidiu ingressar no mosteiro agostiniano das Irmãs de Santa Maria Madalena em Cássia. Apesar de ser inicialmente recusada por não se ter certeza de sua vocação, Deus a colocou literalmente dentro do mosteiro. Enquanto dormia, ela ouviu uma voz que chamava o seu nome. Ao abrir as portas, se deparou com 3 santos: Francisco, Nicolau e João Batista. Eles lhe pediram que os seguisse. Quando deu por si, estava dentro do mosteiro, cujas portas estavam trancadas. Diante desse prodígio, as irmãs não puderam fazer outra coisa senão entender isso como uma confirmação da vocação e aceitar a Rita, então. E ela ainda viveu por 40 anos naquele lugar, acompanhada de grandes milagres em torno de si. Mas vamos entender aí, parte por parte, a história de Santa Rita de Cássia, porque é uma história longa. Primeiro, o milagre das abelhas. Olha só, desde a infância, milagres extraordinários aconteceram no cotidiano ordinário de Santa Rita de Cássia. A tradição cristã conta que quando os pais de Rita iam trabalhar na terra, deixavam ela embaixo de uma árvore, numa sombra. Acontece que uma vez um enxame de abelhas rodeou a menina e foi uma coisa completamente assustadora. Mas não aconteceu nada, as abelhas não a atacavam. E aí depositavam mel nos lábios entreabertos da pequena menina ali, né, do bebezinho, sem picá-la. E ela se divertia e não se preocupava em chamar os pais. Porém, algo ainda mais surpreendente aconteceu. Um homem que trabalhava próximo ali ao local onde estava Rita feriu-se com a foice na mão direita. Correndo em direção a Cássia, né, a cidade, para receber os devidos cuidados, ele passou pela árvore onde a menina estava sendo supostamente atacada pelas abelhas. E quando ele viu a situação, ele nem pensou 2 vezes, ele enfiou a mão no meio do enxame das abelhas para espantá-la. Ele não foi picado e ficou completamente curado instantaneamente, como se nada tivesse acontecido na sua mão. As abelhas continuaram fazendo parte da história de Santa Rita, fato esse que simboliza a doçura de sua alma que agradava a Deus, como o mel à abelha. Aí teve também parte da história sobre o seu marido, a conversão do seu marido. O que aconteceu? O Paolo era um homem muito violento, infiel, cheio de vícios, e se envolveu com facções políticas da sua época. Isso trouxe muita dor, muito sofrimento para o lar de Rita, que ainda assim, por seu tamanho amor e confiança em Deus, não deixou de ter esperança na conversão do marido, e por isso rezou constantemente e deu exemplo de verdadeira santidade. A mansidão e perseverança de Santa Rita transformou Paolo, que graças à oração da esposa foi convertido, tornando-se um homem mais dócil, mais amoroso, um bom esposo. No entanto, as atitudes passadas de Paolo haviam deixado rixas com alguns grupos da cidade
E aí isso acabou, né, culminando no seu assassinato. Os 2 filhos de Santa Rita, que eram chamados de Gian Giacomo Antônio e Paulo Maria Integer, que herdaram em parte o temperamento difícil do pai, revoltaram-se e decidiram vingar a morte do pai. Rita, então, passou a rezar incansavelmente, chegando até mesmo a fazer um pedido que, aos nossos olhos humanos, a nossa pequena mente humana, era até impossível de compreender, assim, né? Ela preferiu pedir a Deus pela morte dos filhos do que vê-los cometer um crime para vingar o pai. E aí os filhos adoeceram e, antes de morrerem, converteram-se, perdoaram o assassino do pai, e mais uma vez Deus concedeu o impossível à sua fiel serva Santa Rita. Com a morte do esposo e dos filhos, a semente que tinha sido plantada na infância, né, lá no coração de Santa Rita, germinou. Ela desejou então entrar para o convento das Irmãs Agostinianas. O problema, né, como eu contei lá no início, na introdução, não aceitavam ela, né, negaram recebê-la. Mas como nada é impossível para Deus, em uma noite a Santa Rita de Cássia estava em um êxtase. Ela foi transportada milagrosamente para dentro do convento, cujas portas estavam trancadas. Por esse motivo, ela foi aceita e tornou-se monja agostiniana. Santa Rita sofreu muito no seu casamento, mas o sofrimento continuou presente em sua vida após ter se tornado monja. Desejando profundamente unir-se à paixão de Jesus Cristo durante uma de suas orações, Santa Rita pediu com muita fé que Deus a concedesse a graça de receber um pouco do sofrimento que Jesus havia passado em sua paixão. E assim um dos espinhos da cruz de Cristo perfurou a fronte de Rita, abrindo uma ferida em sua testa. Esse sofrimento trouxe muita dor, muito sofrimento a Santa Rita, e o mau cheiro da ferida fez com que ela precisasse se isolar das irmãs pelos seus últimos 15 anos de vida. O estigma de Santa Rita foi para ela motivo de muita dor, humilhação, sofrimento. Ela de fato uniu a sua doce alma à alma de Cristo para conquistar muitas outras almas para o céu. Era janeiro, então, o último inverno de Santa Rita. Ela estava acamada e muito doente quando pediu à sua prima que a trouxesse 2 figos e uma rosa do jardim de seu pai. A jovem ficou confusa, pensou que Rita estava delirando por causa da doença, mas resolveu ir mesmo assim e se surpreendeu quando realmente encontrou os figos e a rosa, mesmo sendo período de inverno rigoroso, né, na Europa. Esse foi um dos últimos sinais do amor de Deus a Rita, antes de ela mesma vir a falecer. A rosa que Rita recebeu antes de morrer simbolizava o perfume de Cristo, que ela espalhou e continuaria espalhando sobre a terra mesmo depois do seu falecimento. Após a sua morte, em 1457, Santa Rita de Cássia continuou sendo um canal de muitas graças. A ferida aberta que antes possuía um mau cheiro terrível tornou-se um ponto vermelho em sua testa, que exalava um perfume que se podia sentir de longe. Muitos sinais e milagres ligados às suas relíquias levaram as pessoas a visitarem continuamente o seu túmulo. Antes de ser beatificada, aproximadamente 150 anos após a sua morte, em 1627, o corpo foi cuidadosamente examinado e achado perfeitamente como no dia de sua morte, com a pele apresentando ainda a sua cor natural. De fato, é algo, né, surpreendente, já que o corpo de Santa Rita nunca tinha sido sepultado corretamente. Ainda hoje, aqueles que visitam a Basílica de Santa Rita em Cássia podem encontrar os restos mortais da santa incrivelmente preservados dentro de uma urna dourada. Essa é apenas mais um sinal que demonstra a santidade de Santa Rita, serva leal que confiou sua vida a Deus desde a infância, sendo um exemplo de esposa e depois de monja. Santa Rita de Cássia, rogai por nós.